Doutor Me Consulta está de volta. Eu recebo hoje a nossa médica, a doutora Maria Vaulian. Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Mais uma vez, agradecendo o convite e, como eu sempre digo, é muito, muito, muito bom estar aqui contigo. Eu digo mesmo, viu? A gente se diverte, né, doutora? Olha, eu já começo porque hoje o tema é primeira consulta com o psiquiatra. O que esperar sem medo? As pessoas têm um tabu tão grande, né, doutora? A gente estava até conversando agora há pouco no backstage, né? Exatamente. Então, tem medo, tem pavor, eu costumo dizer. E é bem interessante que quando o paciente chega na consulta, ele realmente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, algumas vezes não sabe, nem aceita o porquê, quanto é importante ele estar ali. E eu sempre costumo dizer que o psiquiatra, ele é um médico como qualquer outro, como cardiologista, né, como o ginecologista, ele está ali também para cuidar da sua saúde. Olha, a gente sabe que a saúde mental ela tem sido cada vez mais falada, mas ainda há muitos preconceitos, né? Quando se fala em procurar o psiquiatra. Hoje a gente já. Eu quero que a senhora já comece o programa falando com essas pessoas que têm esse receio de procurar, tão precisando, tão cheia de problemas, é cada problemão e se privam, né, de ir numa consulta porque tem aquele preconceito. Já começa falando para essas pessoas, doutora. Pronto, a gente tem que entender que o espaço que você vai com o médico psiquiatra, ele é um espaço onde ele é sem preconceito. Algumas vezes as pessoas pensam, esse médico quer saber da minha vida, né? E não, a única coisa que ele quer saber é como você se sente diante da dificuldade que você está passando. E realmente, alguns casos precisam de medicação. E você acaba ficando nesse estado de sofrimento durante tempos, às vezes anos, sem dormir, com ansiedade, com depressão, com falta de energia, com dificuldade nos seus relacionamentos, com pouca produtividade, algo que você pode estar melhorando com a ajuda desse profissional e alguma vez você não busca por causa desse preconceito. Então, você também está se maltratando, você também está se limitando. Doutora, qual é a diferença então do psicólogo para o psiquiatra? Muita. A gente costuma dizer que os dois trabalham em parceria, né? O psicólogo, ele tem uma visão mais terapêutica da coisa, né? Ele vai trabalhar qual foi a causa que me levou a adoecer. E o psiquiatra, ele vai medicar, né? Ele vai te escutar, vai ver como assim, Maria? Às vezes eu tenho insônia, eu tenho palpitação, eu tenho depressão, angústia. Então, ele vai escutar o que você está apresentando e, em cima disso, ele vai escolher uma medicação adequada e vai ajustando a dose de uma forma que você possa conviver tomando aquela medicação e ter uma melhor qualidade de vida. Doutora, como é que funciona? Como é o ambiente de uma primeira consulta com psiquiatra? Olha, eu posso te dar, assim, mais ou menos a experiência que a gente tem na clínica, né? Na clínica não tem aquela mesa. A mesa é basicamente para o médico ficar de trás dela, né? Mas existe uma poltrona onde ele vai ficar confortável. Você vai estar de frente, né, para o profissional, né, da clínica, do espaço. Você vai estar de frente para ele. Ele vai poder te acolher, ele vai poder te ouvir. É um espaço sem julgamento, como eu costumo dizer. A gente está ali para poder acolher, né? Os profissionais estão ali para poder acolher, os profissionais estão ali para poder te ouvir nesse momento tão delicado que você está passando. E nesse primeiro momento, quais são as perguntas que costumam ser feitas para a pessoa É, se sentir à vontade? é, Porque eu acho que tudo é uma construção também, né, doutora? Por exemplo, uma pessoa que nunca foi, por exemplo, um psiquiatra, ela já vai com aquele receio, ela já fala, o que será que ela vai me perguntar? O que será que eu vou ter que falar para ela? Ah, eu vou ter que falar toda a minha vida? Não, acho que eu não vou falar aquilo, porque aquilo eu acho que é mais pesado. Então, assim, passa milhões de coisas na cabeça das pessoas, né? exatamente. Então, é basicamente o que você está sentindo, né? Ele vai dizer, você está sentindo tristeza, você está sentindo angústia, você tem insônia. E ele vai dizendo, olha, eu sinto uma dor de cabeça, eu sinto uma dor no meu corpo. Quando eu vejo isso, eu me sinto, eu tenho falta de ar, tenho palpitação. Então, ele vai trabalhando em cima da sintomatologia que você vai apresentando diante daquela patologia de saúde mental que você apresenta. Então, as pessoas pensam que confundem muito psiquiatra com psicólogo, né? Mas os dois trabalham em conjunto e eu sempre costumo dizer que se não tiver um bom psicólogo para você poder
fazer um tratamento terapêutico excelente, né, é muito difícil o paciente avançar e acaba ele tendo aquela famosa dependência que todo mundo tem da medicação, né, que não existe, basicamente. Falando em medicação, todo mundo, quem já usa, já. É engraçado, né? Porque quem não usa fala assim: ai, não, se eu começar a tomar remédio, eu não quero. Eu não quero porque eu vou ficar meio grogue, a minha vida vai ficar. Eu vou ficar dependente de remédio. Tem muito esse receio também, mas depois que toma, parece que a pessoa fala: poxa vida, olha só o quanto tá me fazendo bem, melhorei tantos por cento, né, do que eu estava antes, né? As pessoas não têm essa noção ainda, né, doutora? Isso, como eu te falei, que entender que depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia e outros transtornos são doenças, então eles precisam de medicação. Mas eu sugiro, tá, que eu acho que essa questão dos psicofármacos, ela dá um tema de um programa. Eu acho que vale muito a pena a gente poder falar sobre dependência, sobre como é que eu posso fazer para me parar de tomar essa medicação. Mas realmente, depois que você disse, vale ressaltar, depois que você toma, você se sente bem. Assim como se você tiver com uma dor de cabeça, você tomar um analgésico, você vai se sentir bem. E é lembrando que é um tratamento, né, Hélio? Ela é um tratamento. E doutora, na primeira consulta eu já sou medicado? Se necessário, sim. Eu Com já saio de lá com certeza. Já remedinho. sai lá com remedinho. Nem todas as vezes é isso, né? Às vezes a gente percebe que é um caso leve, que deveria ser assim, que nem sempre é assim. A maioria das pessoas, quando buscam um médico, né? Eles já buscam já com muitas sintomatologias, às vezes sai com mais de uma medicação. E lembrando que nem sempre vai ser assim. Algumas vezes você precisa só de modificação do estilo de vida, você precisa somente da própria consulta da psicóloga nesse processo, e às vezes não é preciso introduzir medicação, não. Doutora, as pessoas elas têm medo de serem rotuladas como loucas, né? Isso acontece muito. Porque procura um psiquiatra. Como responder a isso? Por exemplo, uma pessoa que pensa dessa forma, ela se preocupa muito. A gente tem uma sociedade hoje em dia que as pessoas se preocupam com o que as outras irão achar, né? Então, de que forma responder a isso? Isso, a gente já fala que por aí a gente já vai precisar de um acompanhamento psicológico, né? Porque quando você deixa de cuidar da sua saúde mental Por conta dos por conta outros? dos outros, algo aí já não está bem com você. Então, lembrando que você é a sua prioridade, você sabe o que você está sentindo, o outro não sabe, ele não tem nem noção. Como é que o outro vai poder julgar os teus sentimentos e as tuas emoções? Então, você tem que parar com isso. Isso é uma forma de falta de cuidado com você. Se você vai só de fato de você tomar algumas medicações, né, ou mais de uma medicação, onde você vai fazer o início do tratamento e isso vai servir para que você possa ser mais produtivo, você possa melhorar, porque que você vai estar se limitando diante do que os outros vão pensar. E doutora, existe risco, por exemplo, se uma pessoa demorar demais para procurar um cuidado lá na clínica, por exemplo? Sim, sim, a gente tem a ideação suicida, o comportamento suicida é a complicação mais temida, né, de todos os psiquiatras em si. Por quê? Porque ela leva à disfuncionalidade do paciente. E o fato também dele ficar disfuncional, ficar afastado do emprego, né, ficar sem trabalhar, ficar sem convívio social e os riscos das complicações aumentarem ainda mais, até chegar ao ponto de ficar internado, né, num leito psiquiátrico. Doutora, com relação às medicações, doutora, os medicamentos psiquiátricos, eles viciam ou mudam a personalidade da pessoa? Não, não, a gente não costuma. A gente tem sim algumas medicações que elas costumam, como os benzodiazepínicos, eles podem levar ao vício, por isso que a gente tem que utilizar eles sempre com cautela. Eu não sou contra a utilização de nenhuma, como médica, né? Eu não sou contra a utilização de nenhuma medicação. Eu acho que todas as medicações que você vai utilizar, o psicofármaco em si, ele tem que ser colocado, tem que ser introduzido, né, por um profissional que entenda, saiba o que está fazendo com experiência no assunto. Doutora, como é feito o acompanhamento após o início do tratamento? Sim, vai depender muito de cada caso. Tem pessoas que a gente consegue, que aqui o Espaço Equilíbrio consegue atendê-los a cada mês e a consulta, né, psicológica, ela sempre vai ser semanal no primeiro mês. Não tem como não ser, porque a pessoa ainda está no início do tratamento, ela precisa de um acompanhamento mais próximo em si.
né? Então, geralmente, se coloca o paciente para se, né, rever o próximo acompanhamento dele em 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, dependendo do estado que o paciente chega ao espaço. O que a senhora recomenda que o paciente leve ou prepare para a primeira consulta? Tipo assim, eu vou fazer uma listinha de sintomas, histórico familiar, por exemplo, ou então os exames. O que que a pessoa já tem que levar na primeira consulta? Só o coração aberto. Olha Só a só, tá quebra do vendo? preconceito. Faz toda a Faz diferença, né, toda a doutor, o diferença. acolhimento. Só você saber que você vai ter um espaço onde você não vai ser julgado, né? É um espaço onde ninguém está ali para julgar você. É um espaço para você ser acolhido. Então, vá só. Não precisa você levar uma lista de que o que eu estou sentindo, de nada disso. Vá com seu coração aberto, porque senão, às vezes, fica uma coisa muito mecânica, né? Então, a gente precisa entender o que levou você a adoecer. Então, vá com o coração aberto. Só leva o coração aberto. Olha, a doutora Maria Vaulin, a gente olha para ela, a gente tem vontade de contar toda a nossa vida para ela. Ai, doutor, eu amei de verdade. Volte mais vezes aqui no programa. Lembrando, é importante ir acompanhado também na primeira Se consulta? você se sentir à Se a primeira, vontade, é a isso que eu ia gente falar. costuma dizer que na primeira consulta é 5, 6 pessoas, né, que vão acompanhando. E eu acho muito interessante, porque mostra que aquela pessoa tem uma rede de apoio, né? E é bem diferente quando tudo isso é observado pelos profissionais do espaço. Se a pessoa tem uma rede de apoio, ela vai com 5, 6 pessoas. Mas se ela for sozinha, está tudo bem. E no decorrer do processo dela terapêutica, ela vai se descobrindo e ela vai melhorando. Olha, eu já indico a doutora Maria Vaulin, como eu falei. Vocês vão ficar tão relaxados que vai fluir tanta conversa que vai virar amiga, vai virar da família já, porque realmente a gente se sente muito acolhido, doutora. Eu me sinto muito acolhido por você, tá? Obrigada. Quero ficar, já deixa o meu registro aqui e aproveitar e já de fazer o convite para voltar mais vezes aqui no Doutor Me Consulta sempre. Com certeza. Tá bom? Pode. E você que está aí escutando, se você tiver alguma dúvida, tiver algum tema, pede pro Hélio, que ele dá o jeitinho dele de me trazer Com aqui de novo. certeza, não, a doutora é a nossa parceira, a doutora e a clínica Espaço Terapêutico Equilíbrio é nossa parceira aqui no Doutor Me Consulta e a gente ama falar de saúde mental, porque saúde mental é fundamental hoje em dia, né? A gente tem que estar bem com a gente mesmo, né, doutora? É verdade, você com uma saúde mental de qualidade, você avança, né? Você segue, não só desde o ponto de vista pessoal, profissional e físico, de uma forma geral. A Equilíbrio Espaço Terapêutico fica na rua Guilherme Brito, 453, Liberdade, entre Mário Homens de Melo e Ataíde Teve. Não tem erro nenhum. Olha, uma clínica super acolhedora, os profissionais são maravilhosos. A doutora Maria Vaulin também atende lá na Equilíbrio, então vocês vão se sentir super acolhidos. Anota o número para consulta, tá? É o 99167 1794. 99167 1794 e vai lá cuidar da sua saúde mental. Faz o convite, então, para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta. Vamos lá, vamos cuidar da nossa saúde mental para melhorar nossa qualidade de vida. E me segue também no Instagram, lá tem um monte de conteúdo legal falando sobre saúde mental. Deixe sua pergunta, se você tiver dúvidas, se você tiver medo, a gente com certeza no espaço vai estar lá para poder acolher você. Você pode me seguir no doutora.mariavaulia no Instagram. Pronto, fechou. Doutora, foi uma honra ter você aqui de novo comigo. Eu amo te receber aqui sempre. Volte mais vezes quando puder, tá? Que a agenda da doutora é uma loucura. Mas sempre que ela pode, ela tá aqui. Você, ouvinte aqui da rádio, também pode mandar sua sugestão de pauta, que a doutora Maria Vaulin, ela também vai te acolher e ela vai falar o seu tema aqui no programa, certo? Doutora, beijo, obrigado. Obrigada. E aguardo, então, no próximo programa. Com certeza, estarei aqui. Só me chamar que eu vou estar aqui para poder falar sobre os temas que são de interesse da sociedade. Já a gente volta. É rápido, não sai daí.